Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estou na presença do excelentíssimo doutor Valério Saavedra. Pronunciei correto ou não? Correto. Porque senão eu ia pedir para me corrigir logo, né? logo de começo. E iremos tratar de várias temáticas aqui que acredito que é do interesse de todos. Gostaria de comentar aqui do livro Justiça e Sistema Penal, do nosso convidado, juntamente com o Felipe Coutinho da Silveira, em homenagem ao saudoso Oswaldo Serrão, grande criminalista paraense que deixou um grande legado. Hoje iremos tratar do sistema de custódia e também falar um pouco do quinto constitucional e tratar da questão da BACLIM, cujo nosso convidado é o presidente e vai poder falar um pouco mais sobre essa associação. Doutor, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, conhecimento para engrandecer nosso podcast. Paulo, eu que quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra participar com você desse bate-papo. Você que está, por via desse canal, divulgando a situação da advocacia paraense, né, e outros temas da mais alta importância, independentemente da área criminal, civil, trabalhista. Você que nós nos conhecemos ao longo do trabalho advocatício, né? Você foi para a advocacia, saiu, agora retornou, está só na administração das suas empresas. Esse convite que você me fez, para mim é muito especial, para nós conversarmos, trocarmos ideias, falarmos sobre o cotidiano da advocacia paraense, falarmos sobre temas que você pode expor. Se tiver meu alcance, certamente eu responderei. O pessoal gosta de casos, hein? Já fica preparado aí para trazer os casos concretos. O concreto é bom. O Américo Leal veio aqui, o pessoal gostou bastante, né? Um exímio contador de caso, né? Tem muita causa para contar. Inclusive, eu tenho uma dele, um júri que nós fizemos alguns anos atrás em Castanhal. E eu e Américo sempre circulamos de moto, um grupo, né, muito seleto de moto. E nós estávamos no meio do julgamento, ele foi dizer para a juíza que uma vez nós estávamos lá em Castanhal e ele caiu da moto em cima de um cachorro. E virou para mim e disse assim: não é verdade, Saavedra? Eu digo: não me mete nessa parte, porque eu não sei, né? Ele já tinha tomado uma zinha, que o Américo não abre mão de um bom vinho, né? Uma cervejinha, e eu digo: não me mete, só vou ter que contar toda a história, né? Mas o Américo é isso, é um arquivo vivo, né? Ali é uma lenda viva do direito criminal, né? Doutor, o que seria essa cadeia de custódia e o que significa isso no sistema criminal? Bem, eu tenho batido muito nesse sistema da cadeia de custódia, mais voltado para o rito do Tribunal do Júri. Essa última palestra que eu acho que você está presente, que nós fizemos no Hotel Sagres, eu conversei muito sobre o tema, porque eu acho muito relevante. Não é uma coisa recente, mas que é importante não só no rito do Tribunal do Júri, como também em qualquer outro rito de instrução criminal e até no processo civil. Se você for observar com cautela, já está incorporado no Código Civil. Tu pode descrever o que seria essa custódia? Porque essa cadeia de custódia, haja vista que esse podcast não é só para a comunidade jurídica, tem várias pessoas que só se identificam mesmo com os temas e gostam de aprender. Certo. Então, eu acho interessante para que eu entendo esse rito da cadeia de custódia, ele já está descrito no artigo 158-A, tá? No parágrafo 1º, 2º, 3º e nos incisos de 1 a 10. Como ele funciona? Hoje, mais do que nunca, quando há um fato criminoso, nós temos a importância de preservar o local do crime. Tá? Não só o local do crime onde se desenvolveu o fato, um homicídio, por exemplo, ou uma tentativa de homicídio, o local imediato ou o local imediato. São vários procedimentos que trazem de vantagem para a advocacia o que nós podemos utilizar depois como uma nulidade, por exemplo. Eu vou dar um exemplo mais claro para você. Houve um fato criminoso, um homicídio. Primeira opção, primeira situação, isolar o local. Tá? Não mexer naqueles que nós chamamos de vestígios. Segundo momento, localizar um vestígio.
que pode ser físico, está visível aos olhos ou não, mas que interessa, e não tocar. Ali começa a cadeia de custódia. Você identifica o local, fotografa, faz croquis, faz a coleta do material, vamos dizer que seja sangue. Eu sou o agente policial que localizei gotejos de sangue no local. Ali eu vou retirar aquilo, já estou responsável por isso. Se eu não coletar da forma como a legislação está prevendo, com os cuidados que a legislação prescreve, eu já alterei esse vestígio, e que mais tarde pode ser utilizado numa defesa. Título de exemplo, nós chegamos no local de um evento criminoso, onde houve um homicídio, e os móveis estão todos revirados. Ninguém pode mexer. Se mexeu, já mexeu com a cadeia de custódia. Aquilo pode servir para você, lá na frente, dizer que houve uma luta entre as partes, né? Já cabe uma tese de legítima defesa, a título de exemplo. E mais, eu estou com um processo agora que é do Marajó, onde houve um homicídio e foi localizado no local do homicídio, na área, pitucas de cigarro, pegadas, né? E entre as unhas da vítima, também pouco de pele daquele com quem ele teve a agressão. E tudo isso é importante, porque vai identificar um DNA, uma pegada pode ser identificada depois, a pituca de cigarro também pode ser feito DNA. Então, o que é mais importante nesse momento? Quando você vai advogar uma causa como essa, você tem que começar a pedir a cadeia de custódia desde o inquérito, para verificar se todos os procedimentos foram corretos, porque existe um procedimento para localizar, existe um procedimento para embalar, existe um procedimento para entregar. Eu sou responsável pelo aquele vestígio, como uma autoridade policial, eu tenho que catalogar ele, descrever integralmente ele e criar um código de rastreamento, porque você vai receber. E às vezes acontece o quê? Da pessoa manusear o vestígio e ele perder a qualidade, ou então, por maldade, ele alterar, né? Criar um vestígio alterado, criar uma situação, às vezes, para defender ou para acusar. Então, esse é o mais importante na cadeia de custódia. Eu tenho utilizado em vários júris que eu tenho feito e tem dado brilhante resultado. Tá? Então, é um estudo que a gente volta não só para o aspecto doutrinário, mas o aspecto científico, que é importante. Porque hoje há a possibilidade muito grande de você, quando vai fazer uma defesa, que você vai fazer o que nós chamamos de resposta à acusação, aquela resposta ampla que o acusado vai dar, você constitui um perito técnico. O perito técnico vai lhe auxiliar nisso. E são muitas minúcias que vão desembarcar em nulidades. Qualquer ponto de erro na cadeia de custódia do vestígio já embarca numa situação de nulidade. E uma nulidade que pode se prolongar no processo todo. Pode ir por derivação, vai infeccionar. Entendeu? Então, a importância da cadeia de custódia para o advogado, para o profissional da área de direito criminal, é esta. São as minúcias que têm que ser observadas. E que não é novidade. Novidade alguma, embora tenha vindo com o pacote anticrime na lei de 2019, mas nós já utilizávamos ela em 2014, pela uma portaria do Ministério da Justiça, que, na verdade, o legislador só fez pensar dessa portaria o Código de Processo. E fez o aspecto doutrinário, né? E nós seguimos o rito nessa sequência. Mas não é novidade. Muito, às vezes, sem se perceber, a gente já utilizava ela. Porque o direito é isso, né? É a dinâmica dele. Primeiro vem o costume, depois vem o direito, né? Então, eu tenho dado muita ênfase a esse trabalho, que não é um trabalho, logicamente, só nosso. Isso já vinha sendo discutido há muito na Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, em congressos, pelo IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, cujas duas instituições eu tenho a grata honra de compor, né? Na Abracrim como presidente estadual aqui, e no IAB como membro da Comissão de Direito Penal, onde nós
emitimos pareceres em legislação que vai às duas casas a aprovação da Só aproveitando governo. essa deixa, qual a vantagem da pessoa estar afiliada à Abracrim? Bem, a Abracrim ela tem no seu próprio regulamento duas situações que são muito importantes. O que é mais importante para a advocacia? Uma pergunta muito simples e aquele que está na advocacia sabe o que é. Prerrogativas. Segundo, a defesa do direito de defesa. Quer dizer, nós somos mais um pilar em defesa da advocacia, das prerrogativas e, por consequência justa, da própria sociedade. Porque a gente ouve muito dizer, professor, literatura e tal, que a prerrogativa não é do advogado, a prerrogativa é do cidadão. Se nós não tivermos as nossas prerrogativas mantidas, respeitadas, como exercer o sacrossanto direito de defesa? Então, uma das metas, um dos pilares da Abracrim é esse, prerrogativas e voltado ao estudo acadêmico também de Eu perguntei interesse. porque, não sei se as pessoas sabem, mas eu já fui filiado, eu já até comentei contigo, e uma da parte mais interessante que via, além das organizações, de eventos, era a questão da troca de informação e daquela sensação de protecionismo entre as pessoas envolvidas com a Abracrim. Que as pessoas, a troca de informação, de conteúdo, até mesmo de dicas, né? Que você tem diariamente ali nos grupos. É muito interessante. Então, eu queria até te parabenizar pela essa iniciativa. Muito grato, muito grato. Essa cadeia de custódia que você menciona aqui, você acha que os policiais envolvidos são despreparados? Porque haja vista que a gente tem muita nulidade derivada desses procedimentos. Você acha que eles não têm treinamento? O que você acha que possa acontecer de fato com isso? Na verdade, o que para alguns operadores, eu digo nem operadores, mas construtores do direito, é uma coisa que vem mais atrás. Para a atividade policial, e às vezes até para a atividade pericial, ela parece às vezes novidade, porque as minúcias são tantas. As minúcias são tantas, não que haja despreparo total, logicamente, mas há vezes erro praticado por falta de informação. Quando eu falo despreparo, eu não estou falando de incapacidade das pessoas envolvidas. Eu falo de falta de treinamento. Hoje me deparei com um julgado onde, eu esqueci de onde foi a fonte, mas que cita o seguinte, a questão das apreensões ilegais e quando o policial adentra as residências sem mandado. Entendeu? Aí o próprio pessoal do STJ, o ministro, comentou que vai começar a pegar as informações derivadas dessas apreensões ilegais e destinar para a Corregedoria da Polícia Militar para tomar providência frente aos policiais envolvidos, porque não está tendo resolução. Eles julgam que está errado o procedimento, mas os policiais continuam operando da mesma maneira. Por isso que eu estou questionando. Você tocou em um outro ponto, que afora a própria cadeia de custódia, é o que se observa muito. Por exemplo, você tem uma medida cautelar de busca e apreensão. A cautelar de busca e apreensão identifica o que você vai buscar. Olha, você vai até a casa da pessoa e pega e traz o celular dela. Tá? Uhum. Mas na atividade policial, ele não acha só o celular, ele acha que deve levar também o computador. Tá? Então, o que aconteceu? Ele já quebrou a medida cautelar, certo? E mais, se eu vou falar da cadeia de custódia, a ordem é para você levar o celular, não para você abrir. Tá? Alguns a senha... Ele autorizou e ainda coloca que ele autorizou. Me dê a senha. Abriu o dispositivo, você já manipulou um vestígio. Por quê? Porque todas as vezes que você abre um aparelho celular, ele muda automaticamente o resto dele. Uhum. Ele vai dizer que momento foi que abriu. A última vez foi visto. A última vez que foi visto. Então, se foi visto no meio, quer dizer, já houve. Porque também nós temos outro ponto chamado pesca probatória. Um exemplo. A busca e apreensão é determinada para esta área, mas o policial abrange. Ele vai até o vizinho, vai a outro vizinho. Então, já quebrou.
Não só a cadeia de custódia, como o próprio princípio e a razão da busca e apreensão. O fato, eu lembrei aqui do fato que levou o ministro do STJ a se posicionar a respeito de que vai pedir medidas frente aos policiais envolvidos. Era que tinha uma pessoa fumando maconha no apartamento, aí fizeram uma denúncia anônima, e eles, mediante essa denúncia que eles estavam fumando maconha, invadiram lá, apreenderam e encontraram outras drogas, balança, essas coisas. Aí, caracterizando a busca ilegal. Isso, um simples resumo, né? E que está acontecendo muito, principalmente com o envolvimento de drogas, né? Essa decisão que você está falando, eu recordo da primeira decisão, que foi no sentido de que você não teve a autorização judicial para adentrar o recinto daquela pessoa, embora o estado de flagrância existisse. O que acontece muito, às vezes o policial chega, eu posso adentrar? Aí autoriza, né? Só que ele teve uma notícia de que ali existia aquele fato, mas ele não tinha uma ordem judicial. É aí que reside essa decisão que está sendo reiterada pelos tribunais. E alcançou um quantitativo de droga, né? Então, tem se quebrado muito, porque nós temos visto algumas decisões dos tribunais superiores no sentido da própria legalidade, assim como nós vemos muitas decisões que fazem um sistema elástico da Constituição, né? Mas a Constituição diz isso e fez aquilo. Malabarismo, na verdade. Para justificar. Flexibilizar. Porque a Constituição de 88 só vai se adequando aos fatos concretos, né? Pelas situações que vinham. Então, a gente vê essa flexibilidade, mas também a gente vê muito essa situação. Por exemplo, é uma invasão de domicílio. É a mesma coisa, olha, se a notícia é de que é neste apartamento, né, e se estendeu ao outro, embora não tenha uma ordem judicial para isso, ou às vezes não tem nem a circunscrição. Tá? Eu não vou sair daqui de Belém lá do comércio, por exemplo, de uma seccional do comércio, para vir cometer uma atividade aqui no Augusto Montenegro, já circunscrição de Encoraci. Sim. Invadir, etc., né, para poder ter uma prova. Isso é, inclusive, os meios de obtenção de provas, que é também mais complexo ainda, mas o que importa mesmo é o princípio da legalidade. Então, os tribunais superiores, eles estão se unindo nesse sentido, de unificar o entendimento, o que era do STJ, o que era de outras cortes menor, nas 27 cortes no país, e unificar para tranquilizar mais, dar uma paz social de qualquer forma. Então, isso é importante. É interessante, porque essa questão do flagrante que as pessoas, teoricamente, que nas apreensões ocorre, a gente está vendo muita derrubada delas, né? O que você está sentindo algum posicionamento diferente dos tribunais? Porque não só nesse sentido, mas a pessoa estava numa postura suspeita, aquela subjetividade do policial, da autoridade policial. Aí a gente tem visto também que está sendo derrubado, e não era uma coisa que ocorria, né? Não, mas é justamente isso. Olha, você sai daqui do seu programa, aqui do seu ambiente, vai até a sua casa. Pode ser que no meio do caminho você veja uma viatura da PM revistando os cidadãos. Alguém está de bicicleta, sem camisa e tal, sob atitude suspeita. Isso é inconstitucional, não existe isso. Tá? Eu vou te revistar porque você está em uma atitude suspeita, porque você é um negro, porque você está sem camisa, você... Teoria do etiquetamento. Então, não é. Ele tem que ter um fundamento lógico, empírico, intrínseco na situação para ele poder abordar a pessoa. Não vai sair abordando a pessoa. É a mesma coisa que, olha, eu vou revistar seu carro. O carro faz parte do meu patrimônio, né? Não vai revistar. Mas acontece que o poder de polícia e a falta de informação, aí a falta de investimento, como você falou ainda há pouco, em treinamento, é o que ocorre. Então, ocorre muito isso. E às vezes o cidadão está saindo, é um pedreiro, né? Está saindo do seu emprego, está sujo, mas porque tem uma aparência, não está de terno como a gente,
Porque o que está de terno passa. Na criminologia tem uma palavra, né, que eles falam teoria do etiquetamento, né? Já tem aquela pessoa que já tem aquela... A autoridade policial, as pessoas que vêm a coibir o crime, eles já têm aquele perfil subjetivo de criminoso. Então, eles utilizam isso para justificar. Né? Na própria história da evolução do direito, a gente vê uma figura chamada Lombroso. Isso. Né? O nome Lombroso fulano tem um aspecto lombroso, porque ele estudava a pessoa, o ser humano, pelas suas características. Se ele tivesse a orelha grande, o nariz maior, a cabeça fosse mais larga, ele tinha uma pretensão ao crime maior do que aquele que é branco, que é bonito, tem olhos claros, etc. Então, mas o estudo dele foi muito importante, né? Apesar que a gente sabe que não é eficaz hoje, mas ele foi muito importante esse estudo do Lombroso para tentar criar método científico para a identificação do crime. Né? Agora, é a evolução histórica. Né? Nós vivemos de uma evolução onde era castigo. Né? Hoje a prisão seria ressocializar, embora não aconteça, mas nós tivemos essa evolução. O que tu acha dessa palavra? Ressocializar se a pessoa nunca foi socializada? Bem, aí eu sempre digo o seguinte, todos nós, eu, você, ou aquele pedreiro que nós acabamos de falar, nós somos vítimas de quê? Nós somos vítimas do próprio Estado, porque a Constituição de 1988 nos garante... nos dá garantia e poderes que o próprio Estado não exerce. Sim. Educação, saúde, segurança. É exemplo. Eu vou te dar um outro exemplo, que inclusive está nesse livro, um artigo meu, chamado Contrato Social, que é baseado na teoria de Rousseau. Tá? E só na teoria de Rousseau, como também de um grande pensador do século XVI, que ele fala sobre o contrato social e que o brasileiro não tem obedecido esse contrato social. É como se fosse esse recipiente. Esse recipiente aqui. Eu tenho direito a isto que está aqui. Mas eu não estou satisfeito só com esse quantitativo. Eu quero me apoderar mais de tudo que tem dentro desse recipiente. Então, é que está a diferença da resistência do contrato social. A pessoa não se conforma com o que tem, ele vai buscar o que é dos outros. Né? Então, toda essa ruína social que a gente vê é em razão de que você não se conforma só com o que é seu. O que é sua parcela, você vai buscar o que é dos outros. Então, aí é que acontece esse desforme. Podia até dizer assim, não bastaria para um cidadão comum ele apenas cometer os crimes de furto, roubo, porque além de furtar, ele também vai matar. Tem uma explicação para isso. Qual seria? A maior explicação disso, que o brasileiro, onde o índice de criminalidade é grande, vamos dizer, não por culpa só do Estado, né? Mas parcela sim, porque ele tem a obrigação de nos dar a segurança e a educação. Não seria suficiente para ele se encontrar maior do que aquele que tem valores financeiros, se não retirar a vida do próprio patrício, para mostrar que tem poder no meio do social dele, porque nós somos divididos em tribos. A realidade é essa. É como uma facção, vamos dizer assim. Ele não vai matar simplesmente o outro por uma questão de posse, de dinheiro. Ele vai matar para mostrar poder. Então, é ele satisfazendo o próprio ego para se mostrar poderoso. Um exemplo, diferenciando, pulando de um ponto ao outro. Eu posso ter a fortuna que tiver, mas o que é que vai me faltar? Para alguns pode faltar o poder político, né? Então, é essa diferença que quebra o contrato social. Essa diferença que essa migração toda, tá, de uma população carente, que às vezes está no interior, no agrícola, para o próprio metrópole, para quê? Para poder ter uma vantagem maior no meio social. Então, são esses milhares de miseráveis que migram que deixam a situação social mais... Mas então, pela sua análise, e a minha também, acredito que o maior culpado de todos os problemas sociais é o Estado, né?
Que nesse contrato, você dizer um contrato social com a população, eles deixam de cumprir com o primordial, né? Que seria o artigo 5º da Constituição. Estaria saúde, lazer e etc, Certo. etc, etc. Ou seja, as cláusulas principais do contrato eles não é cumprido pelo Estado. As cláusulas pétreas, né, da Constituição. Mas aí, quando você atravessa para esta margem do rio, como eu estou falando, é uma coisa, mas para você ter uma análise mais profunda, você também tem que atravessar para outra margem. Tá? Aí o que se pratica muito hoje em dia eu vou ter reduções nos meus impostos pela minha razão social. Quer dizer, CNPJ, uma grande empresa, eu vou dar incentivo. Né? Eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou fazer aquilo. Mas isso é o suficiente? Às vezes, se você atravessar novamente a margem, você não vai dizer que o particular ou o CNPJ está fazendo as vezes do Estado. Entendeu? Então, é assim que nasce o discurso, é assim que nasce a discussão do fato. Dizer, realmente, é obrigação do Estado? É. Mas também ele tem obrigação de fazer as políticas que está fazendo para ajudar. Agora, como diz o outro, pede um beijo, dá quem quer. O empresário dá o que quer, o que pode. A gente viu muito isso durante a pandemia, né? Doações de equipamentos médicos e etc. Com redução. Mas isso aí é mais complexo do que a gente imagina. Quando a gente fala de um contrato social, né, a responsabilidade de cada um, tu vê que a maioria da hierarquia brasileira, ela nasceu sobre fundamento de valores, né, como os estados plenamente capitalistas. Não dizendo aqui o discurso de que eu sou favorável a um sistema partidário A ou B. Né? Cada um tem a sua individualidade. Eu sou o seguinte, alguém me pergunta, Valério, qual é o seu partido? Eu sou o partido do bem. Eu sou um advogado. Então, eu planto a minha semente e tenho minha responsabilidade com a justiça e com o social. Então, é a maior importância que eu acho que o advogado tem que ter consigo. Se é que quer ser um advogado e se é advogado. Primeiro, a responsabilidade social. Tá? Eu imagino assim. Agora, posso também estar errado, né? Não pode inteiramente concreto. Mas faz sentido, até pelo que significa o advogado na sociedade, né? Isso. Ele é fundamental para a justiça, para a democracia, para todos os bens maiores, vamos dizer assim. Né? Doutor, sobre essa questão, voltando àquele assunto lá, sobre essa questão está me instigando muito, porque eu tenho acompanhado, eu gosto de estar atualizando e vendo o que está acontecendo nos julgados, e está muito repetitivo essa questão. Qual que seria a maneira correta do policial poder efetuar o flagrante delito? O que seria? O que poderia configurar isso? Porque hoje eles ficam... Então, quando eu vou poder... Às vezes pode ter alguns policiais assistindo. Eles estão querendo saber, não, tá certo. Então, você justificou que nessa situação eu não posso. Em qual situação caberia? Olha, o estado de flagrância, ele tem uma continuidade, tá? Houve o flagrante. Parte vamos dizer, de uma organização foi localizada, foi em flagrante, como outra parte foragiu. Enquanto a perseguição durar, o estado de flagrância permanece. Tá? Agora, se você for querer fazer uma diferenciação entre o flagrante preparado, né, aquele que foi preparado antes e tal, é diferente. Vamos no exemplo aqui. Eu acho que exemplo fica bem mais claro para a população. Sim. Aí você vai falando, nesse caso sim, nesse caso não. O indivíduo foi pego na rua vendendo droga. Aí o policial perguntou de onde ele conseguiu a droga, quem ele compra, ele direciona para a residência do terceiro. Seria plausível flagrante delito naquele momento ou não deveria fazer o pedido? Diz na casa da pessoa. Do terceiro. Do terceiro. Olha, toda circunstância tem que ser estudada, tá? Olha só, você prendeu, você levou a pessoa presa, correto? Sim. Aí você levou até uma delegacia, mas se você o encontra
naquele momento... E já vai direto para casa do outro. E já você conseguiu aonde? Eu consegui em fulano, tá? Sim. Conseguiu em fulano. Você pode fazer aquilo que chama vigília. Sim. Porque ele não pode confiar só no que a pessoa disse. Eu posso indicar um terceiro qualquer. Né? Se você tem a vigília, você vai ver que o tráfico vai estar constante ali. Entrada e saída de pessoas comprando drogas. Agora, você sair simplesmente só porque essa pessoa disse, eu comprei de fulano ali, você teria que ter mandado judicial para poder adentrar na residência da pessoa. Que é constitucional. É o asilo da pessoa, é a sua residência, que é inviolável. E tem que ter ordem judicial fundamentada, concreta, pensada de um auto. Por exemplo, olha, não, ele disse que foi que comprou de fulano. Montamos a vigília e realmente o entra e sai. Eu estou pensando, até porque ele poderia agir até de má fé falando que comprou de fulano, mas falar assim, aquele ali é meu concorrente, já que eu vou preso, eu vou levar ele junto. E denunciar até terceiro. Então, tendo a vigilância diferente do que nós falamos agora. Se há o fato aqui, e as pessoas participantes desse fato, elas são identificadas no local, parte é presa e outra parte foragiu, enquanto permanecer a diligência, independentemente de prazo, e quando permanecer, ela está em estado de flagrância. Outra situação muito corriqueira que acontece nesse meio é apreendeu um indivíduo na rua, aí eles perguntam onde ele mora, se tem mais produto, se em caso de droga, né? E direciona até a residência dessa pessoa e depois coloca que a pessoa que foi detida nessa operação autorizou a entrar na casa, onde encontrou grande quantidade de entorpecentes. Vamos supor, pega a pessoa com 100 gramas na rua e chega na casa do indivíduo, tem 3 quilos. É meio estranho, né? Porque a pessoa se entrega. Acontece. E a validade disso? Pois é aí que nós vamos voltar para a cadeia de custódia. Tá? Porque se ele fez isso e ele autorizou, é como se eu batesse na sua casa e você me convidasse para entrar. Tá? Vizinho, venha cá. O senhor está como testemunhar isso aqui, o vizinho, né? Tem. Aí o vizinho testemunha o fato de que ele autorizou, tá? Só que quando tu chegares lá e tu vai ver o produto, tu tens que dizer em que cômodo foi encontrado, sobre que forma foi encontrado, aonde ele estava, porque ainda tem um detalhe, tem que se ver quantitativo. Eu vou dar um exemplo mais claro para ti. Cadeia de custódia do corpo de delito. O corpo de delito está ali. O cadáver, ele foi localizado, de lá ele foi retirado. Ele tem que ter um transporte próprio para isso. Ele não pode ser transportado... Vizinho, empresta o carro que nós vamos levar o cadáver para o Renato Chaves. Não, o Renato Chaves tem que vir buscar, tem que fazer toda... Chegando no ML, primeiro fato, ele vai descrever o corpo de delito, o cadáver, né? Falando da cor parda, olhos claros, cabelos ondulados, trajando camisa branca, preta, tudo isso. Isso faz parte da cadeia de custódia. A mesma coisa com o entorpecente. Foi encontrado uma balança, tantas petecas de tal, fotografou em tal local, foi acompanhado pelo vizinho tal, entendeste? É por isso que eu digo que é importante. É por isso que eu digo que é importante. Se você se basear nessas pequenas minúcias, você alcança grande valor de defesa. Eu estou rindo aqui, doutor, por dentro, porque essa seria a realidade, né? O correto. Mas o que a gente percebe no dia a dia mesmo, vamos dizer, nas periferias, é que quando acontece, vamos supor, homicídio, a pessoa estava no carro, a primeira coisa que acontece, a população vai lá, já rouba o que está dentro do carro, o cadáver estava de bruço, quando a perícia chega ele já está de costa. Então, ou seja, eles modificam toda a cena, né? Pois isso é a realidade. Mesmo tu modificando a cena, eu vou te dar um outro exemplo. Se uma pessoa é atirada de fora para dentro do carro, pelo motociclista, por exemplo, tá? Mesmo que tenha mexido com ele, se foi a queima-roupa ou a curta distância, o perito vai dizer, porque se transfixou, você está sentado, transfixou do corpo para o banco, ele vai ter que fazer a trajetória do projétil, para saber a posição que ele estava.
Tá entendendo o que eu quero dizer? Não importa, porque isso é matéria científica, é exata. É química, é física, é matemática. Embora você tenha mexido, isso acontece. Mas tem como você reproduzir, ressimular o fato como ocorreu. O que eu estou dizendo para você é que se o advogado trabalhar com isso, ele alcança, porque antes nós não tínhamos no Código de Processo Penal a cadeia de custódia. Nós tínhamos apenas o que é indício. O conceito de indício, por uma circunstância, você pode chegar a outra e provar. A cadeia de custódia, o vestígio é diferente. Ele não é prova de nada. Ele é apenas um vestígio que, depois de analisado, pode servir como prova, tanto para a defesa quanto para a acusação. É totalmente diferente. É a primeira vez que nós temos um conceito tão grande dentro da cadeia de vestígio. Então, isso é importante. Mexeu? Tem como saber que mexeu. E o mais importante é quem está manuseando, o agente que está manuseando, porque o agente também pode alterar. A gente não vai aqui crucificar o mundo e dizer que ninguém presta ou todo mundo é bom. Mas, assim, existe uma coisa chamada corrupção. Primeiro, para a corrupção, você tem que ter o corruptor. E a mesma pena para quem corrompe é a mesma para quem foi corrompido. Né? A máxima é 12, a mínima é 5. Então, tudo isso é capaz de você, estudando, por isso que eu disse ainda há pouco, Paulo, quando nós conversarmos informalmente, que não existe processo simples. Pode existir processo de pouco volume, com a mesma complexibilidade que aquele que tenha 50, 60 volumes. Então, o que é bonito, o que enaltece, o que faz crescer a advocacia criminal de qualquer um que pretenda seguir a seara, é sempre a observação e o estudo. Porque, às vezes, você tem um nível intelectual, ou você tem vários cursos, mas você não tem o que é importante ser unificado a isso, que é a prática. É você entrar no recinto, olhar para a direita, para a esquerda, para o fundo e saber o que está acontecendo. Essa que é importante. E você, com a prática, você exerce muito. Porque a gente vai falar em caso concreto. Mas quando você lê as frias linhas da lei ou de um dispositivo, você vai só analisar o quê? Você vai analisar só os verbos centrais, mas você não tem ideia de como aplicar. Você vai só aplicar se você passar pela experiência do caso concreto. Entendi. Então, é importante isso. Ler, reler, eu bato muito. Não é coisa minha, já batimos. Olha, Auri Lopes Júnior, Evandro Dias e Silva, mas praticamente a Abracrim, sempre vem batendo na cadeia de custódia pela importância. Deixa eu te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, houve uma operação chamada Operação Furacão, tá? Onde a polícia foi lá e retirou o HD do computador de um investigado. E lá ele fez o seguinte, ele pegou, botou um case e acessou tudo que tinha dentro. Nós não tínhamos na lei a cadeia de custódia, mas ele já alterou o vestígio, ele manipulou. E tem como saber isso. Você tem um assistente técnico, e essa mesma cadeia de custódia que nós falamos, ele serve para os vestígios também de tecnologia. Entendi. Serve para os vestígios. Então, trabalhando e você tendo uma assistência técnica nesse sentido, é maravilha. Mas no caso do júri, que os juízes são leigos, o que você me diz para convencê-lo sobre a validade da prova? Porque às vezes a prova, teoricamente, não teria validade, mas ela pode representar algo que vai condenar o réu, entendeu? Ou seja, apesar de não ter seguido todos os procedimentos legais, ele vai servir para influenciar na decisão. Quando é um juiz otorgado, ele consegue assimilar a validade ou não daquela prova. Agora, o juiz leigo, creio eu que ele já tem mais dificuldade de separar, né? E aí, o que tu me diz disso? Eu vou te dar um tipo de exemplo prático. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu fui convidado para fazer um júri com um ex-aluno meu do curso de pós-graduação.
E eu disse para ele o seguinte, li o processo, eu disse para ele, olha, aqui está tranquilo. Aí ele disse, professor, eu não vejo aonde. Olha que eu estou estudando esse processo há um tempão, eu não vejo aonde. Tá? Eu digo, está muito simples. E foi noticiado, um policial matou um outro aí, um cidadão, por causa de uma festa que houve na rua, o som alto, etc. E lá as testemunhas diziam que ele invadiu a casa e deu vários tiros. Na verdade, uma prova que está lá visível e ninguém notou. As câmeras de vídeo de circuito de rua. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fui ao perito, mandei ele botar tudo em câmara lenta até o momento do fato. Primeiro, quando a pessoa avançou, quando foi segurada, quando retornou, quando voltou, quando foi por trás do cidadão, deu um soco, virou, ele deu outro soco. E o momento do feixe de luz, quando o policial dá o tiro para o chão. Advertência. O cara vai para cima, continuou, deu outro tiro, pegou na perna dele. Continuou. E faleceu. Com tiro na perna? Faleceu, porque ele sangrou no local, etc. Mas ninguém tinha visto isso. Convenceu o jurado. Os jurados têm que ter duas coisas que ele nota. O jurado não é uma besta. O jurado é uma pessoa que está ali, mas ele está olhando, está apreciando. E sabe quando você está falando a verdade? Sabe quando você está fazendo um teatro? Porque o júri é assim, você tem que ser simples, simplório e falar a língua do júri. Vamos lá, no caso, vou citar um caso específico aqui. Específico não, né? O que eu estou pensando aqui. Uma pessoa cometeu um crime, todavia, e nunca foi encontrada a arma do crime. Que é uma tese de defesa muito grande, né? Não tem a arma do crime, então o nexo ali fica prejudicado. Com uma busca e apreensão ilegal, consegue alcançar essa arma. Ok, essa prova não tem validade, mas os jurados como irão agir? Entendeu? Essa é a pergunta. Não tem validade legal, mas vão influenciar diretamente no... Mas eu vou te dizer uma coisa, e vou te dar dois exemplos. O caso do goleiro Bruno, tá? Nunca se encontrou o corpo, tá? Sim. Tá? O corpo de delito é o fundamental, porque tu vai comprovar a materialidade, né? A autoria tu já tem através do depoimento. Só que se criou, flexibilizou essa situação, né? De veio o corpo por presunção. O que quer dizer isso? Você vai reunir os fatos e os fatos vão dizer para você se aquilo ocorreu como narrado ou não. É tipo estupro. O estupro ele ocorre numa área, no quatro paredes ou num logaísmo, que a única testemunha é a própria vítima. Um exemplo. Mas ela só pode ser condenada essa pessoa se os fatos arrecadados através de depoimento de testemunhas possam dizer que aquilo houve. E também os laudos. Né? Quer dizer, a palavra da vítima tem peso, mas ela tem que estar em consonância com o resto do processo. É por isso que existe um processo. Caso do goleiro Bruno, né? Que veio repercutindo e surgiu e caiu nessa situação. Foi presumido. Não tenho o corpo, mas tenho... Sumiu. Sim. Agora a arma, um exemplo, tá? Se você for partir para a arma, quando houve um corpo de delito, a arma foi alcançada. Ela pode também ter validade em contexto do que foi apurado nos autos. E há uma prova muito maior. Se tu encontrou uma arma, tu tem uma perícia dela. Tu vai dar os raios de onde essa bala saiu, né? Se foi dessa própria arma, porque o corpo de delito está lá. E se arrecadou, vai se saber. Uma prova de balística resolve isso. Exato. Então é fundamental, é cabal. Só que essa prova foi adquirida de maneira ilegal. Não, você entendeu? Aí que vai ficar o grande contexto. Não, peraí. A defesa vai falar, não, mas tem que ser desentranhado dos autos, não tem validade legal. Aí vai com aquela tese do fruto da árvore
da árvore envenenada, ok, tudo isso. Só que isso já foi apresentado. O júri já assimilou aquilo. Ele vai utilizar aquela informação para condenar. Sim, mas olha só, Entendeu? nós estamos falando de dois times em campo. Sim. Nós estamos falando da defesa e da acusação. Argumento e contra-argumento. Sim. Tá? Mas eu te falo, mas não fica difícil a defesa ou não? Não, Como é que seria essa defesa? Eu não vejo se a defesa é técnica. Olha, hoje é difícil você ainda ver a defesa do grito. Uhum. Tá? O outro lado, quando grita, para a gente é muito melhor da defesa. Porque quem grita não tem argumento. Não, mas a arma foi encontrada, está ali. Mas a prova técnica, desde que você vai esmiuçar e comprovar que é assim, como eu estou dizendo, por exemplo, da cadeia de custódia que eu bato, os jurados vão assimilar isso também. Porque existe um outro princípio. Tá? Existe um princípio de que na ausência de certeza você absolve. Né? E é um princípio bíblico. Na dúvida eu absolvo, não condeno. Então, essa argumentação de que a arma estava lá, e tem mais, quando você fala dos frutos da árvore envenenada, quando você fala uma teoria que é norte-americana, tem outro detalhe. Nós temos agora o encontro das provas fortuitas. Aquelas que eu vou para analisar isso, mas encontro outro crime. E aí tem também a cadeia de custódia, porque se eu encontro uma outra situação que possa dizer que houve não só aquele, mas outros crimes, eu não tenho competência, eu vou isolar e mandar para quem tem competência. Então, aí é que está. O júri, o plenário do júri é totalmente diferente daquela primeira fase que você faz da instrução após o inquérito, o recebimento da denúncia e a pronúncia, que é a primeira parte, que é, vamos dizer assim, ele é a viga forte para construir uma casa. Ele é o alicerce. Se ele estiver frágil, a casa toda vai ruir. Então é aí que eu digo, eu não faço defesa ou faço acusação. Eu vou dizer, não, eu faço só defesa. Porque não é o que seja o melhor, mas é o mais bonito que você pode fazer, porque toda pessoa tem direito a uma defesa. Sim. Agora, se erram em procedimento, é o prato cheio. Tu entendeu a colocação que eu quis dizer? Eu entendi. É porque a questão legal, se fosse analisar apenas o aspecto legal, provavelmente a pessoa seria absolvida. Mas como vai ser levada à júri, eu tenho a percepção que é muito prejudicial. Então, para as pessoas que querem acusar e querem ver a pessoa condenada, às vezes conseguir até uma prova que seja ilegal tenha validade, porque pode servir de convencimento, entendeu? Porque mas, a colocação... mas você não vai convencer o jurado, os 7 jurados, da parte técnica somente, entendeu? Você não vai, porque ele não tem, quando ele chega, o jurado, ele não sabe nada. O que está acontecendo é informação, quem tem municiado de informação é você. Agora, a forma como você vai municiar, que é o importante. Porque eu não vou falar para o público de desembargadores a mesma língua que eu estou falando para o leigo, né? Para o jurado. Eu tenho que falar, eu tenho que estar no mesmo nível de conhecimento deles. É por isso que eu faço. Quando há o sorteio dos jurados, eu tenho acesso ao nome deles todos, eu tenho acesso à profissão, geralmente é funcionário público, e nós temos uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante para a gente, para a advocacia, que às vezes... Internet. É a internet. Redes sociais. É redes sociais. É lá que você vai buscar. Olha, eu não vou escolher um jurado que diz assim, bandido bom é bandido morto. Né? Eu não, isso é fato, né? Isso é fato. Se matou uma mulher, eu não vou escolher um jurado só de mulher. Eu vou ter que... Mesclar. Né? Mesclar. Eu fiz um júri que, quando você chega no quarto voto, para de contar. Antes você contava todos. 4 você parou. E a juíza só vai mostrar os restantes do que sobrou. Tá? E teve um jurado que tem direito a perguntar, ele queria perguntar para o perito. Mas a doutora disse assim, não, o senhor dirige a pergunta para mim, se eu achar que é pertinente, eu passo para ele. Tá? Ele perguntou assim, eu queria saber do perito se esse rapaz tinha pretensão ou não de matar essa vítima. Aí ela disse assim, não responda. Explicou para ele, olha, ele é perito judicial, não espiritual.
Como é que ele vai deduzir uma coisa dessa? Está entendendo? E depois que conferir os votos, você fica aqui atento, você fica olhando. Porque às vezes você sente a pessoa, percebe a pessoa no olhar. Pela leitura, né? Pela leitura. Tá? Quando terminou o júri, eu tinha até dito assim, olha, a perícia é uma coisa tão técnica, é uma matéria tão exata, como as próprias letras de uma música. Entendeu? E ele se espantou assim. E quando terminou, ele veio falar comigo. Eu disse assim para ele, o senhor foi o único que votou contra. E é secreto. Por que eu disse para ele? Porque eu já sabia que ele era um professor de música. E ele fez a pergunta. Então, eu já joguei para ele a resposta de que ele... Né, eu disse, olha, isso é uma matéria exata, professor. Disse assim para ele disse, mas como o senhor sabe que é secreto, que foi que eu votei? Não foi não, que foi o senhor sim. Entendeu? Porque a experiência vai dando essa possibilidade para a gente, né? É observação. O interessante dessa análise do jurado é porque isso pode absolver ou condenar, né? Mas, como tem uma análise subjetiva, eu acho que interessante nem é só analisar o jurado em si, é analisar todo o contexto familiar. Porque, às vezes, a pessoa pode ter tido alguma experiência similar que pode influenciar diretamente na tomada de decisão dele. Você vê uma situação, por exemplo, eu tenho um livro que foi best-seller, que é de um norte-americano. Como é feito o tribunal do júri? Quer dizer, aquela análise feita pela assistência da promotoria, pelos advogados de defesa e tal, que ele vai ver a vida todinha dos jurados, tanto que eles podem ser recusados. O juiz chama, você foi recusado por isso, porque você teve um acidente de carro, etc, etc e tal. Mas quando ele estuda todo o perfil. Ele tem um profissional próprio para estudar o perfil de cada jurado, psicologicamente falando e tal. Por isso que advogado é importante, às vezes, tem até uma manicure aí fora, né? E uma massagista, que é para... O Reutemann tem um barzinho, né? Tem um barzinho. O Reutemann tem um barzinho, não, mega bar. É isso. Mas é muito interessante, eu sempre fico percebendo, porque é o seguinte... O efeito de uma sentença, condenação, absolvição ou condenação, cara, vai influenciar diretamente para a pessoa, né? Às vezes a pessoa vai ser condenada ali há 10 anos, vamos dizer, e mesmo, da mesma maneira ele poderia ser absolvida, apenas modificando as pessoas que iriam julgar. Você entendeu? Ou seja, é muito relativo e subjetivo a condenação ou absolvição de uma pessoa no tribunal de júri. Eu tenho essa percepção, sabe? Não, eu te entendo. Agora eu vou dizer uma outra coisa para ti. Primeiro que se o caso é midiático, a mídia está batendo todo dia. Ela condena antes. Então, o jurado já vai para lá com uma sentença na cabeça. Para ele, a pessoa é culpada. Você sabia que eu comentei aqui qual foi do júri que a gente fez por último? Acho que não sei se foi com o Bulhosa. Eu comentei que a pessoa, ela chega no tribunal do júri, quando tem envolvimento da mídia, para descondenar a pessoa, porque ela já foi condenada. Porque acontece o seguinte, você é preso pela manhã, à tarde você tem uma sentença e à noite você já está cumprindo a pena. Pela mídia é assim que funciona muitas vezes. A mídia, não toda, vou dizer assim, né? Mas uma boa parte da mídia que quer. Isso, inclusive, está no projeto de reforma. Eles nem falam acusado, né? Eles já falam assim... O réu. Ontem eu estava assistindo o jornal, aí eu fiquei observando, né, o jornalista falando que tinha pegado o assassino de tal pessoa que tinha deferido tantas facadas. Ou seja, ele já condenou ele, já falou que foi essa pessoa que cometeu o crime. Pois é, mas o que é bonito disso aí é tu desconstituir isso tudo dentro de uma sessão do tribunal do júri. Primeira coisa, você tem que criar um roteiro mental. Porque o júri é assim, você estuda, e nunca vai acontecer como você está imaginando na sua cabeça. Mas você tem que ter um roteiro mental. Sim. Né? Porque aí é que é o bonito do advogado, aí o que é o brilhante, é o mais sagrado, tu assomar um púlpito e tu já tem um roteiro. Porque tu vai para o contraponto, tu tem que ter argumento, isso surge durante a instrução em plenário. Né? Porque... Já tem um roteiro com o plano A, B, C e derivados. Eu tenho o seguinte, eu vou com uma tese, se eu tenho aquela tese, mas ela pode desenvolver uma segunda tese, um tempo desse no interior, o promotor mandou perguntar qual era a tese pelo defensor público. E tu? Aí eu disse, tem 7 teses e nenhuma é conflitante.
E não existe tribunal do júri com 7 teses. Entendeu? É. Eu disse, pô, pelo amor de Deus, 7 teses, o que é que vai acontecer nisso aí, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um júri, quando eu cheguei, eu fui falar com o promotor. E as testemunhas, a maioria família, aí eu dei um abraço no promotor, conversei com ele, peguei na mão dele, e a família ficou logo assim, né? O que será que está acontecendo? Quando chegou o juiz, ele disse, Valério. Aí eu fui até lá, dei um abraço, bati no... Aí, pô, espantou mais ainda, Falou, né? lascou agora. É sério isso. Então, mas ele deve ter pensado a família, lascou, sério. né? É tipo tu fazer uma audiência, quer ver? Tipo, eu fazer uma audiência e eu estou aqui ouvindo, olhando a testemunha da acusação. De repente eu meto a mão no meu bolso e começo a rondar um pendrive. Estou rodando um pendrive aqui olhando para ti. O juiz perguntando e falando, né? Chegou a minha vez de perguntar, eu já sei o que eu vou perguntar para ele. Porque o juiz deixou de perguntar o que ele não completou na resposta dele. Eu digo assim, doutor, o senhor advertiu a testemunha do falso testemunho e as consequências? Tu nunca foste na frente do juiz, olha, espantou logo, o que será que esse cara tem nesse pendrive, né? O senhor conhece fulano? Alguma vez o senhor foi procurado pelo... É bacana porque o júri é muito antigo, tem muita técnica, né? Então, É muito interessante. Isso aí tu vai desenvolvendo, vai criando... Eu estou me procurando, o que esse cara tem nesse pendrive? Porque deve ter alguma coisa, né? O senhor falou com alguém antes de vir para cá? Ele vai me pegar. Aí não tem, porque não tem macho, é verdade essa história, que chega na frente do juiz e não cai. Agora só ando com o pendrive na mão. Já vou conversar, já tiro o pendrive rodando. Ainda tem a caneta filmadora, né? Já chega assim e fica assim. Tem certeza disso? Doutor, mudando agora um pouco de assunto, eu gostaria que você falasse para o público que nos assiste, nos acompanhe, sobre o quinto constitucional. Como funciona, para que serve, quem pode pleitear. Até porque, pelo que nos consta, estamos em um momento que pode aparecer essa oportunidade para algumas pessoas, né? Você poderia esclarecer para a população como funciona? O quinto constitucional é uma previsão, como diz, constitucional, né? E ela, por exemplo, em vários tribunais. Em tribunais há diferença. Aqui é um quinto para formar o tribunal. O quinto dos componentes da vaga, um quinto concorre para a vaga, sendo Ministério Público ou sendo advogado. Tá? Certo. Condição subjetiva, apenas. Tem o exercício da advocacia por mais de 10 anos, o Ministério Público, e 10 anos para a advocacia. Então, aqueles que têm o exercício podem se inscrever. Outra situação, tem que ter um conhecimento, né, saber jurídico, e tem que ter uma conduta ilibada. São os pré-requisitos. E a idade mínima, tem? Nós não temos ainda até 35, tá? Esses são tribunais, eu digo assim, estaduais. Quinto Constitucional é o Tribunal Estadual. Por exemplo, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Supremo, você vai concorrer por uma lista tríplice. Assim como o STJ, que não tem como ocorre no estadual, que é esse que tem várias pretensões, ou candidatos ainda pré-candidatos, para formar uma lista sextupla. Como é que vai funcionar isso? O advogado se inscreve, demonstra que tem esse exercício profissional, no mínimo 5 processos por ano, mas na atividade exclusivamente da advocacia. Quer dizer, não vale habeas corpus, porque habeas corpus qualquer pessoa pode impetrar. Reiterado, 10 anos de atividade, provando até 5 processos por ano, como eu disse. Você se inscreveu, a partir do momento que você se inscreve, pelo menos pelo edital anterior, você já começa a fazer a propaganda, que tem limites dentro do edital. A classe, os advogados, todos aqueles que estejam em dias com as suas responsabilidades financeiras, têm direito a voto. Votado, você vai ter os 12 mais votados. Se tiver 12 só inscritos, não tem necessidade de haver o escrutínio dos colegas, de advogados e advogadas. Você já vai para o conselho da OAB. Então, aqui, funcionou. Nós tivemos, vamos dizer, 18, mais 12 mais votados são esses.
vai para a sabatina, pelo conselho do OAB, pelos conselheiros. Tá? De lá é retirado apenas 6. Desses 6 vão para o tribunal. O tribunal pleno opta por 3. Voto aberto. Dos 3, o governo do Estado, o legislativo escolhe um. Ele é exclusiva para advogado, esse procedimento. Não tem membro do Ministério Público. Porque o membro do Ministério Público também pode acessar através do 5º Constitucional. Através do 5º Constitucional. Mas ele não concorre com o advogado. Não, porque é subdividido. Um quinto desse é para a OAB, outro quinto é... Tá, eu acredito que é a grande dúvida da maioria da população. Né? Tanto se vagar, por exemplo. Nós temos uma vaga, né, que foi do desembargador Milton Nobre. Se vagasse uma outra agora do Ministério Público, nós teríamos uma para o Ministério Público e outra para a OAB. Entendi. Se criasse mais 2 vagas, teríamos 2 para o Ministério Público e 2 para a OAB. Entendi. Então vamos lá, passo a passo. Eu gosto de passo a passo, que faz um resumo bem legal para a pessoa entender. Então, a pessoa, primeiramente, tem que ter aqueles quesitos narrados anteriormente. E qual o principal é o conhecimento jurídico, né? Porque essa questão de 10 anos, nenhuma pessoa vai tentar se candidatar com menos de 10 anos de advocacia, acredito eu, né? Não tem porque não passa. Inclusive, não, mas eu falo assim, mas nem tentaria, né? Isso é caso de se passasse, por exemplo, não comprovasse, porque tem que passar pelo crivo da comissão eleitoral, quando chegasse no governo do Estado, ele podia recusar a lista e devolver. Tá? Entendi. Mas o mais importante não é os 10 anos. Os 10 anos... É o conhecimento. Todos podem ter. Tá? O mais importante disso aí é você ter essa prática que eu falei, tudo que nós conversamos agora. Porque não adianta você ter na cabeça só doutrina e você não for advogado militante. Por que você tem que ser advogado militante? Porque você tem que levar a sua experiência como advogado para dentro do judiciário. Um judiciário que ali está formado, na sua maioria, através de concursados. Nós estamos levando para dentro do judiciário o conhecimento do outro lado do balcão. A expertise da advocacia. Da outra margem do rio. Porque você pode ter milhares de pós-graduação, mas se você não tem atividade, você pode ter milhares de processos, apenas ter assinado e nunca ter ido... porque na verdade às vezes você tem um conhecimento, mas você não tem expertise da advocacia. Por exemplo, nós temos hoje o que nós não tínhamos há anos atrás. Nós temos os grandes e megas escritórios de advocacia. Às vezes o escritório de advocacia produz tudo, está todo mundo na procuração, mas só quem assina é o titular. Mas nunca foi num fórum. Não sabe como é que funciona uma secretaria. Não faz uma audiência há anos. Não sabe como é que funciona uma secretaria, não sabe como funciona a administração da justiça. Então, talvez o mais importante não seja os 10 anos, mas seja o exercício regular por esses 10 anos ou mais, que vai habilitar uma pessoa a concorrer. Por quê também? Porque os nossos colegas, eles nos conhecem. Sabe quem faz fórum, quem faz audiência, quem faz júri, que realmente está militando. Quem está na labuta, né? Então, é isso que é mais importante. E o mais importante que eu entendo é o seguinte, aí pode vir vários candidatos, todos com a experiência que for, tá? Todo pré-candidato, futuro candidato, eu vou determinar meus votos, eu sei a quem eu vou votar. Tá? Já sei quem eu vou votar se inscrever. Tá? 2 perguntas fundamentais. Paulo, você quer ser desembargador, quer ser pré-candidato, você quer ser candidato, por quê? A pergunta, né? A segunda pergunta é para quê? O candidato que responder olho no olho, claramente, sem gaguejar o que ele quer e por quê, esse tem meu voto, tranquilamente. Entendi. Aí, vamos lá. Ok, se você se candidatou, passou por crivo inicial, se candidatou. Aí vai ter uma eleição onde todos os advogados inscritos na ordem vão poder exercer seu voto. Esse voto, ele é efetuado onde?
na própria OAB, online, nos tribunais? Não, ele vai ser cada subseção, tá? O Tribunal Regional Eleitoral, o oficiado vai fornecer as urnas eletrônicas, na sua maioria. E nas sedes das subseções, elas vão ficar disponíveis. Lógico que já estão configuradas com o número de candidato. E lá, por exemplo, se eu sou pré-candidato, abri o edital, eu sou o primeiro a me inscrever, o meu número de concorrência possivelmente vai ser o número 1, e na sequência vai. E você vai votar como se vota normalmente no sistema partidário ou numa eleição comum, né? E aquilo vai ser computado. Tudo bem. Se você tiver entre os 12 mais votados, você vai para a sabatina. E lá é sorteado temas, etc. E 5, 6 perguntas de interesse ou conhecimento geral, ou dependente de como está, porque é sorteado na hora. E os conselheiros vão votar. Vão votar nos 6. Os 6 mais votados é que vão para o tribunal. Entendi. Então, filtra-se os 12, dos 12 que vão ser por voto direto, e desses 12 saem 6 de voto indireto, vamos dizer assim, que vão ser os conselheiros que votam. É isso? Isso. Para ficar, para Bem claro. finalizar e deixar bem claro. Doutor Valério, eu gostaria de agradecer a presença, foi muito esclarecedor. Gostaria, pessoal, de retificar aqui e indicar a todos o livro Justiça e Sistema Penal, em homenagem ao grande criminalista Oswaldo Serrão. Tá aqui, pessoal, sigam. Onde as pessoas conseguem adquirir esse livro? Essa publicação é da Tirante, uma editora multinacional. Você pode encontrar na Tirante ou pode procurar na internet. Eu ainda tenho alguns exemplares, mas estou guardando, reservando esse inclusive para você. Pessoal, eu vou disponibilizar um desses livros no nosso canal para a gente efetuar um sorteio. Então, o pessoal que estiver interessado depois, a gente vai deixar uma postagem para você comentar e a gente vai fazer esse sorteio. Ok? Não perca, pessoal. Sensacional, hein? Doutor, muito obrigado. Obrigado, E Paulo. boa sorte aí. Eu tenho certeza que te encontro lá no desembargo. Um abraço, fica com Ela é Deus. pré-candidata, mas se assim sair o edital, com certeza. Eu queria fazer uma breve consideração para encerrar, agradecendo novamente o seu convite. E quero deixar um outro convite aqui para todos que nos assistem. Este ano, a Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, completou 30 anos. Tá? E nós temos todo ano o EBAC, que é o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. Eu quero fazer esse convite aos colegas que nos assistem para estarmos em Brasília, em junho, no dia 14, 15 e 16, que é um encontro em comemoração à Abracrim, que aqui registro também que o nosso querido Oswaldo Serrão, homenageado em memória neste livro, foi um dos fundadores. Há 30 anos atrás, juntamente com Elias Matarassade, justamente com Elias e Másio Durso, e grandes nomes da advocacia que estiveram no Paraná, há 30 anos atrás. Então, fica o convite e o registro, tá? Para estarmos juntos em Brasília, no mês de junho, no dia 14, 15 e 16. Esse pessoal que queiram participar desse evento, eles têm que fazer alguma inscrição? E Sim. Onde eles fazem essa inscrição? No site da Abracrim, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Tá? Lá tem, assim como para se inscrever para o evento, também tem para se associar. Entendi. Pessoal, podem se associar, que é extremamente interessante. Doutor, o que vai ter nesse evento? Bem, nós vamos ter várias palestras, nós vamos dividir essas palestras igualitariamente entre homens e mulheres. Vamos ter grandes nomes, ainda não tenho a divulgação de todos os participantes, mas são grandes nomes da doutrina nacional, com certeza. Pessoal, vou deixar claro para vocês que em breve a gente já disponibiliza o banner para vocês também no nosso canal, para que todos consigam acessar e, acessando o link que a gente vai disponibilizar também, consiga fazer a inscrição tanto para se associar
ao Abacrim e também poder participar dos cursos que ela promove. Obrigado. Um último tópicozinho, hoje é dia 1º, tá? Hoje eu tive a grata honra de baixar o primeiro ato da Abacrim no estado do Pará. Eu me licenciei pelo período de 30 dias. A direção da Abacrim no estado do Pará fica sob o controle e a batuta da doutora Nelma Catarina, que é presidente da Comissão da Mulher, Abacrim, e a vice-presidente com a doutora Nájila Alencar, que é a vice-presidente da doutora Nelma na comissão da Abacrim Mulher. Isso é uma homenagem a todas as mulheres, a todas as nossas guerreiras, advogadas no Estado, e fica a nossa homenagem. Quer dizer, esse mês todo nós estamos sob a batuta e o comando de duas grandes guerreiras da advocacia paraense. Extremamente competentes. Obrigado. Doutor, muito obrigado. Pessoal, fique com Deus. Boa noite.